Boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live. Hoje, com o tema O Homem no Mundo, teremos como nosso convidado, nosso super convidado, o Thiago Barbante. Ele que é palestrante espírita, divulgador da doutrina espírita, estará aqui com a gente hoje para nos engrandecer, sempre trazer novos ensinamentos, novos conhecimentos. Como sempre, eu peço a todos que participe, deixando seu nome, suas dúvidas, sugestões. É muito importante a participação de todos na nossa live. Lembrando que depois que termina essa live aqui no Instagram, a gente disponibiliza ela no nosso canal do YouTube, que é o www.youtube.com/barra Papos de Amigos 10. Lá tem todas as nossas lives disponíveis. Você que perdeu, você que não pôde acompanhar, a gente deixa disponível lá. É muito importante que você entre, se inscreva, participe do nosso canal, divulgue o nosso canal, compartilhe as nossas lives. Eu já vou adicionar aqui o Edu e o Peninha para a gente já, logo de início, já também colocar o nosso convidado aqui, o que é muito importante. Então, como sempre, é muito importante para a gente tirar o máximo do nosso convidado aí, para a gente ganhar conhecimento, ganhar experiência e muitos ensinamentos, como sempre. Tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos. E aqui eu já estou adicionando o Edu. Boa noite, Edu. Seja bem-vindo, meu querido. Vou adicionar o Peninha também já. Boa noite, Rômulo, a você, a todos os nossos ouvintes e ao Tiago, né? Que seja bem-vindo e que possamos fazer uma noite agradável, ter um bom papo e que possamos chegar no final um resultado maravilhoso. Uma boa noite a todos. Boa noite, Pena. Seja bem-vindo. Mais uma live hoje com um super convidado, Thiago Barbante. Seja bem-vindo, Pena. Boa noite, Rômulo. Boa noite, o Luizinho. O Thiago já. O Thiago já entrou aqui, que eu já vi Acabou de também. entrar, Beleza. Peninha. Boa noite a todos, um grande abraço e vamos para mais uma live. Vamos lá, eu vou adicionar aqui o nosso convidado, o Thiago Barbante, para a gente já iniciar aqui a nossa live, trazer o nosso convidado. Lembrando a todos que depois que termina essa live aqui no Instagram, ela fica disponível no nosso canal, no YouTube, tá bom? Então, tá aí o nosso convidado. Boa noite, Thiago, seja bem-vindo. Tudo bom? Boa noite, Tiago. É uma gratidão imensa ter você aqui como nosso convidado, hoje com o tema O Homem no Mundo, muito importante nos dias de hoje. Então, já desde já, eu agradeço você por ter aceito o nosso convite e, claro, estar aqui com a gente, batendo esse papo entre amigos, de um tema tão importante, tão atual, né? Trazendo sempre ensinamentos, trazendo sempre aprendizado a todos que aqui estão. Uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rômulo. Estão me escutando bem? Perfeitamente. Perfeitamente. Rômulo Pena e Luiz Eduardo, né? Isso. Prazer em conhecê-lo, Luiz Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade e a possibilidade, né, de conversar com os espectadores aí para a gente trocar uma ideia. Sempre é bom, né? Sobre nosso aperfeiçoamento moral, sobre a nossa relação entre o mundo e o nosso desejo de progredir, de melhorar cada vez mais. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Edu e Pena. Também queria desejar a você, Tiago, uma noite maravilhosa, uma explanação clara e objetiva, assim como todos os nossos convidados passam por aqui. É um prazer recebê-lo, um prazer conhecer você também. Que possamos ter uma noite de um bate-papo agradável e que possamos crescer, subir um degrauzinho hoje na nossa escada, na evolução espiritual nossa. Boa noite. Certamente. Boa noite, viu? Boa noite, Thiago. Obrigado pela presença. O Thiago é um grande trabalhador lá do Eurípides Passanufo, né? Trabalhador assíduo. Praticamente nasceu lá dentro, né, Thiago? Depois você conta um pouco depois. Não digo nasci, mas há uns 10 anos que eu tô lá, mais ou menos. Mas seja muito bem-vindo. Por aí, né, Pena? Esse tema que você vai nos trazer aí rende bastante, viu? Sim. Esse tema é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né, Sedes Perfeitos. É um dos subtítulos, né, dos subtópicos desse capítulo.
E lá há várias características, né, do homem de bem, e a gente vê o quanto nos falta ainda, né, para ter uma certa perfectibilidade, que a gente sabe que perfeição absoluta é só Deus. Nós temos a pretensão a uma perfeição relativa. E aí a gente sempre cria, né, aquele dilema: como ser cristão, né, como amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas, e cumprirmos com os nossos deveres de homem de bem e vivendo no mundo que a gente vive, né? Que é muito difícil. Como que fica a questão material, os anseios materiais, os convites que o mundo nos faz, as facilidades que o mundo nos apresenta, versus o desejo de progredir sempre, né? Será que é lícito, é possível participar do mundo, dos prazeres mundanos, das festividades, né, das comemorações, ter uma vida normal e ser ao mesmo tempo, né, um discípulo do Evangelho, ser uma pessoa de bem, uma pessoa que tem os valores divinos dentro de si? Então a grande questão é essa, né? A gente saber que a gente é um espírito no mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, e que nós, encarnados aqui que estamos, temos sim, né, que participar do mundo. Não devemos nos isolar. Muita gente quer se isolar. Falar, eu queria estar no retiro, né, queria viver no monastério, viver nas montanhas, sem contato com a sociedade, só rezando o dia inteiro, orando, jejuando. E aí, tudo bem, quem faz isso, sem críticas. Mas e aí a questão da nosso material didático, que é viver em sociedade? Nós aprendemos com a fraternidade, com a vida em sociedade, com relação com o outro, com o nosso próximo, né? E se eu me isolo, eu estou uma relação entre eu e Deus, mas não estou tendo material didático para trabalhar minhas imperfeições. Não é? Então, é uma situação em que a gente está se escondendo, na verdade. Porque nós todos aprendemos com os nossos irmãos, né? Com o atrito diário, com os desgastes, com a vida familiar, com a vida em sociedade, com a vida no trabalho. Aí que os desafios nos são apresentados e que a gente tem que mostrar que a gente aprendeu alguma coisa. Não é? Que a gente já não é aquele homem velho, não é aquele homem perdido no mundo, mas sim que a gente quer vencer o mundo, né? E a gente quer se sobressair sobre os nossos defeitos e sobre as dificuldades que temos ainda. O Thiago falou muito bem, né? Pena aí, Edu. Há muitas pessoas a gente escuta, né? Queria morar numa fazenda, num sítio, numa chácara, isolado, né? Ter paz, né? A busca da paz, né, Thiago? Que as pessoas tanto falam, mas aí a gente vai de encontro, né, sobre a lei de sociedade, que também nos é apresentada no Livro dos Espíritos, a lei de convívio, que a gente tem que aprender a conviver, principalmente dentro da nossa família, onde é a primeira escola da alma, onde a gente tem ali as nossas diferenças, os nossos aprendizados, os nossos acertos, as nossas reparações a ser feita, né? E lembrando sobre a caridade. Como praticar a caridade isolado, né? A gente sabe que fora da caridade não há salvação, né? A gente sabe que podemos fazer a caridade conosco, mas a gente tem que aplicar a verdadeira caridade com o próximo, né? Então, quando a gente procura entre aspas, essa paz no isolamento, essa paz longe de todo mundo, a gente esquece dessa grande lei, dessa grande virtude que é a caridade, e também da lei de sociedade, que é a lei de convívio, a lei de estar participando, a gente ajudar no progresso do nosso planeta também. Nós somos responsáveis pelo avanço, pelas melhorias tecnológicas na área da educação, em tantas outras áreas. Edu e Pena, passar a palavra para vocês já querem fazer um comentário, fazer uma pergunta para o Thiago, fiquem à vontade. Eu acho que é assim, Rômulo. O Thiago foi muito bem nas primeiras palavras dele, né? Eu acho que a gente vive num mundo de provas e expiações e somos testados a cada momento, né? Eu acho que eu particularmente gostaria que ele explanasse um pouco mais. A gente trocava uma ideia mais do meio para o final, porque é importante o tema que ele abrangiu aí.
e vai nos render um pouco mais lá na frente. Desde já, só queria agradecer a presença dele e que possamos dar continuidade aí, que de fato é um assunto, aliás, não é para uma live só, o ano que vem, você pode ter certeza, você já está escalado aí, para a gente dar continuidade nesse bate-papo aqui. Pode continuar a tua explanação maravilhosa, viu? Obrigado. Como bem o Rômulo falou, né, Rômulo, a questão da lei da sociedade, né? A gente ouve muitas pessoas que querem se isolar numa fazenda, num sítio, num lugar ermo, e a gente ouve outras pessoas falarem assim também, que é engraçado, né? Ah, eu prefiro muito lidar com o animal do que com o ser humano. É mais fácil ter um cachorro hoje do que um filho, do que conviver com as pessoas. E a gente fala, já vi muitas pessoas falarem, né, próximas, tá? Mas é justamente por isso, pela dificuldade de conviver com o nosso próximo, né? Porque o cachorro não reclama, né? O cachorro, você pode estar fedido, pode estar feio, ele está sempre abanando o rabo, está sempre te amando, não te cobra nada. Agora, os amigos, os familiares, o cônjuge, são pessoas que vão te cobrar, né? Vão apontar o dedo na nossa ferida, vão mostrar os pontos negativos que nós temos. E nós não gostamos de ser contrariados, de ter nosso orgulho ferido. E aí que a gente fala, pô, não dá para viver em sociedade, não tem, lidar com o ser humano é muito difícil. Mas é justamente esse material que está à nossa disposição e é o que Deus quer que a gente faça. Né? Que é fácil? Não é fácil. Não. É difícil, é decepcionante. Quantas vezes a gente é atingido por ingratidões? Às vezes a gente ajuda uma pessoa, faz tudo pela pessoa, e quando você menos espera, a pessoa te apunhala pelas costas. Né? E aí os espíritos falam que isso é mais um motivo de resignação e de perseverar na prática do bem. Não é para você desistir. Ao primeira dificuldade, as pessoas muitas vezes desistem. Ah, não vou ajudar mais ninguém, não vou fazer caridade, porque ninguém dá valor, as pessoas são ingratas. E é justamente ao contrário. Se você faz pela sua consciência. Você não faz para obter o reconhecimento do outro. Não é? Porque quando você pensa em fazer nos louros da vitória, você já está colocando o seu orgulho à frente da caridade. Verdade. E a gente tem esse defeito, né? Não que a gente queira que a pessoa bata a palma para a gente, que a pessoa venha nos agradecer, mas pelo menos que a pessoa reconheça discretamente. A gente quer que tenha um respaldo do outro lado. Mas muitas vezes não tem. A pessoa é rude, é ingrata, a pessoa reclama, nunca está bom, nunca está bem, e a gente se decepciona. Então, às vezes, a gente acaba se afastando do trabalho, da caridade, por decepções com terceiros, quando deveria ser o contrário. Não é? O trabalho está aí para ser feito, não importam as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós formos nos melindrar, nos decepcionar com cada um, né, que faz o mal para a gente, que não corresponde às nossas expectativas, a gente não sai de casa. Né? A gente se isola, a gente se tranca, e aí a gente perde a oportunidade de fazer o bem. Perde a oportunidade de exercer a paciência, né, de exercer o perdão, de exercer a gentileza, de exercer a benevolência, não é? De exercer a indulgência para com as faltas dos outros. Porque nós gostamos de apontar os dedos para as pessoas e julgar as pessoas. Mas quando fazem isso conosco, a gente fica bravo. Né? Ah, você está sendo injusto, tanto bem que eu já fiz, agora você está apontando esse defeito. Quem é você para fazer isso comigo? Né? Você não tem moral, não tem meios de dizer isso de mim. Mas a gente gosta de apontar. Quando a pessoa faz coisa errada, a gente mostra, a gente aponta e a gente se decepciona. E esquece que é justamente por esses meios que Jesus e Deus nos ensina a perseverar no bem, a praticar o bem sem olhar a quem, né? E sempre com o desejo de fazer o bem pela nossa consciência, pela comunhão com Deus, e não para a sociedade, para aparecer, né? Para receber aplausos, para receber homenagens. Não é esse o objetivo. Peninha? Ô, Tiago, você falou muito bem, a sua introdução foi muito legal. Mas, por exemplo, você deu um exemplo muito legal das pessoas que se isolam. Vamos entrar na contramão? E as pessoas que querem ser felizes a todo custo e a qualquer maneira? E como viver nesse mundo sem ser desse mundo? Sim. É muito difícil.
É muito difícil, né? Tem pessoas que já fazem o contrário, como bem o Pena disse, né? A pessoa quer se diluir aí no meio da multidão e procura aqueles prazeres que nunca são satisfeitos. Hoje a gente vê mais isso, né? As pessoas não conseguem se isolar, na verdade, não conseguem ficar sozinhas. As pessoas parecem ter uma fuga constante de si próprio. Então, você vê, a pessoa não passa um fim de semana na sua casa, a pessoa tem que estar sempre em churrasco, em festa, tem que estar viajando, tem que estar com a cabeça distraída e ocupada com futilidades e com outras preocupações. Por quê? É o medo de se ver sozinho consigo, com a sua consciência. Porque é difícil, às vezes a nossa cabeça, nossos pensamentos falam mais alto. E aí a gente tem que se deparar com problemas, com traumas, com decepções, com situações que muitas vezes são desagradáveis para nós mesmos. E isso força a resolvermos a situação, a refletirmos, a reformarmos. E as pessoas não querem justamente isso. Ninguém quer ter trabalho, né? Ninguém quer fazer uma autorreflexão para apontar os pontos ruins e tentar fazer uma reforma íntima, tentar se encontrar dentro de si, né? Acabar se achando numa comunhão mesmo entre o nosso espírito e Deus. Porque no silêncio, muitas vezes, os pensamentos falam muito alto. E são pensamentos que causam preocupação, né? Pensamentos desagradáveis, que tiram a tranquilidade, que tiram a paz interior. E por isso a pessoa prefere estar envolvida nos prazeres fáceis da bebida, das festas, dos divertimentos pueris, né? E a pessoa acaba se perdendo muitas vezes. E nunca faz uma autoexame, uma autoanálise. E a gente vê muito isso. As pessoas não têm tempo mais para uma leitura, não têm tempo mais para uma meditação, para uma reflexão, quer sempre estar com a adrenalina mil, né? Sempre estar no mundo, né? Participando de tudo que o mundo nos oferece. Quando a gente é lícito fazer tudo o que a gente quer fazer, mas desde que a gente faça com o pensamento voltado a Deus e justificado perante Ele, com ações em que não nos envergonharemos perante Deus. Né? Você faz pensando no bem. Você é alegre, você deve sorrir, você deve se divertir, mas nada que traga prejuízo a outro. A partir do momento que você se diverte à custa do outro, com prejuízos ao outro, né, e trazendo alguma coisa de mal, seja no pensamento, seja na ação, já está contrário às leis divinas. Então já não é um divertimento, não é uma situação agradável. Né? Você está se iludindo, você está se comprometendo, na verdade. Né? Então você saber até onde você pode ir, até onde é legal, até onde é saudável o divertimento, a graça, a brincadeira, não é? E tem um limite, como tudo, né? Tudo você tem que se submeter à voz da consciência. Aquela coisa, amar ao próximo como a si mesmo. Eu gostaria de receber a ação que eu estou transmitindo ao meu próximo? Se ele fizesse comigo, ia ser agradável? Ia ser legal? Eu ia ficar satisfeito? Se as respostas forem negativas, não faça. Agora, se eu gostaria, isso que eu estou fazendo, se eu recebesse isso, ia ser legal. Eu ia ficar contente, eu ia ficar feliz. Então, você está no caminho certo. Você está fazendo coisas que são boas, né, que são úteis. Porque muitos, Pena, acham que ser espíritas, ter uma filosofia, né, religiosa ou de vida, é ser uma pessoa taciturna, uma pessoa triste, carrancuda, que não pode sorrir, sempre não pode participar de nenhum festejo. Não é isso, né? Jesus era alegria. Jesus participava das comemorações, Jesus gostava de fraternidade, de amizade, de estar sempre junto das pessoas e não se afastar das pessoas. É verdade. Você falou, né, Tiago, sobre a questão quando a pessoa faz sem esperar nada em troca, né? Nós estamos entrando num mês, numa fase, né? Agora vem o Natal, o Ano Novo. A gente vê muitas pessoas, muitas campanhas, né? Falando sobre caridades, distribuição de cestas básicas, distribuições de brinquedo para as pessoas mais carentes. E a gente sabe da importância da gente fazer a prática da verdadeira caridade, né? A gente sabe que muitas pessoas fazem para ganhar
o elogio, para ganhar curtida, para ganhar visualização nas suas redes sociais. E cabe expondo aquela pessoa humilde, aquele irmão que está necessitando, né? Daquele mantimento, daquele brinquedo, daquela criança. Então, assim, a gente pede aos nossos amigos, às pessoas que estão nos acompanhando, que acompanhar a nossa live depois, que vai para o canal do YouTube, que coloque, faça o que o Tiago falou. Será que se você estivesse no lugar daquela pessoa que está recebendo, você gostaria de ser exposto? Porque às vezes a gente sabe que não é por maldade. Às vezes a pessoa pede uma doação grande, faz uma corrente, várias pessoas doam, então ela quer mostrar para aquelas pessoas que colaboraram que realmente o dinheiro foi bem aplicado, que chegou no destino a qual foi o objetivo. Mas também tem aquelas outras pessoas que nós sabemos que uma vez por mês, por ano, né? Elas gostam de ser o Papai Noel ali das pessoas, mas isso dá muita curtida, dá muito parabéns na rede social, né? Nossa, como ele é caridoso, como ele é bonzinho. E nós sabemos que o que vale é o que realmente está dentro do nosso coração. Qual é a nossa real intenção? A espiritualidade sabe ler os nossos corações. Então, quando a gente fala nessa época, na época do Natal, na época de reunir os amigos, dessa confraternização, um aumento da caridade. A gente vê isso nas pessoas. Deveria ser isso o ano todo, né? O Natal deveria ser o ano todo, né? Todo mês, a todo momento, esse espírito natalino de auxílio, de busca do próximo, de enxergar o próximo. O quanto é importante nessa sociedade hoje, que é muito rápida, as coisas acontecem muito depressa, a tecnologia, as pessoas estão sem tempo para tudo, mas o quanto é importante a gente visualizar o nosso irmão, né? Às vezes a gente deixa de visualizar aquela pessoa mais próxima, aquele companheiro de serviço, aquele familiar, aquele amigo, por falta de tempo, pela correria do dia a dia. Então, fica um alerta, você falou ali, me veio esse pensamento, como está chegando a época do Natal, das pessoas terem o cuidado de quando forem fazer a doação, de quando for tirar uma fotografia, de não expor aquele irmão que está recebendo. Pode sim tirar uma foto do presente, do caminhão cheio, do carro cheio, mas evitar colocar o rosto da pessoa, daquele irmão que recebe. Às vezes nós sabemos que é com boa intenção, mas de não expor aquele irmão que já passa por uma situação difícil, porque não é fácil. Né? Não é fácil. E como você disse, né? Como é bom. Nós fizemos uma live, né, Pena e Edu, com o seu Souza, e ele falou uma coisa na live que eu achei muito importante. Ele falou assim: eu estou tentando ser espírita, né? Ele falou isso. Nós achamos, ele falou assim: ainda não sou espírita, eu estou tentando ser espírita porque é muito difícil ser espírita. Então, é uma observação que eu gostaria de fazer, lembrando sobre o que você falou. Não, muito bem, Rômulo. Essa questão da caridade, você tocou num ponto que agora todo mundo está com o coração mole nessa época do ano. E a gente esquece que Jesus está todo dia conosco. Jesus não nasce só nessa época de Natal. E é muito melhor você ser uma pessoa discreta e caridosa durante o ano todo do que fazer coisas erradas, né? Ser uma pessoa de coração duro, uma pessoa rude, uma pessoa grosseira, uma pessoa que não tem gentileza, uma pessoa que não tem um sorriso para o seu próximo, uma palavra de afeto, né, de amenizar as dores, não enxugar a dor do próximo. E chegar agora em dezembro, né, fazer de tudo para ajudar, querer dar presente, querer aparecer em todas as ações sociais, como se isso cobrisse todas as coisas ruins durante o ano. As pessoas parecem que trocam muitas vezes, né? Tudo que eu fui ruim durante o ano, agora eu estou dando em troca, estou querendo pagar as minhas iniquidades, as coisas erradas que eu fiz. Só que você ser cristão, você ter esse pensamento é todos os momentos, né? É onde você estiver, como você diz, é no seu local de trabalho, né? É no trânsito, é dentro de casa, é dentro do centro espírita, é dentro da igreja, é dentro de qualquer espaço em que você está. Especialmente na multidão. É você pensar no próximo como um irmão, como um filho de Deus, como todos nós somos. E não deixar o seu orgulho, o seu egoísmo falar mais alto, né? As suas preferências, o seu bem-estar, o seu prazer, e deixando o outro, se sobrar, se der, eu dou migalha para o outro. Mas primeiro os meus interesses, os meus familiares,
do meu bem-estar. E a gente vê muito essa questão da competição, né, do egoísmo na sociedade, de cada um por si. As pessoas querem primeiro salvar o deles, depois, se der tempo, se sobrar alguma coisa, eu dou a migalha para o meu próximo. E é totalmente contrário, né? A caridade não precisa nem de dinheiro para fazer. A caridade, ela é com simples gestos, com simples ações, com simples atitudes do dia a dia. A gente, às vezes, agrada muito mais a Deus com atitudes simples, e sem pôr a mão no bolso, sem nada, mas que faz a diferença no meio que a gente vive. Né? Ser aquela pessoa agradável, aquela pessoa que todo mundo gosta da companhia. Né? E você fazer a diferença nesse sentido. Uma pessoa que, pelos seus esforços em domar as más inclinações, você mostra que você está lutando pelo progresso espiritual. Né? O espírita, ele se mostra melhor a cada dia. As pessoas vão reconhecê-lo pelos esforços para domar as más paixões, e não por o que a gente fala. Porque falar, todo mundo fala. Dá para a gente decorar as lições, os textos, e dar palestra, e vir aqui falar que eu sou isso, eu faço aquilo, haja assim, haja assado. Mas e aí fora? Fora da live, como eu sou? Né? Ali fora, quando você me encontra, saindo daqui, você me encontrar na padaria, me encontrar na farmácia, me encontrar no meio da rua, né? Como que eu vou te tratar? Como eu vou ser com você? Eu vou ser receptivo? Né? Eu vou ter um sorriso? Ou eu vou ser uma pessoa azeda, uma pessoa mal educada, né? Uma pessoa grosseira? Ou pior, fingir que não conhece, né? Fingir que não sabe quem é. E aí a pessoa muitas vezes tem duas caras. Uma cara ao público e outra cara em particular. E é justamente isso que não deve acontecer. Né? Jesus, ele era o mesmo sempre. Com o pobre, com o rico, com a prostituta, com o ladrão. Ele não fazia diferença. Justamente ao contrário, esses eram os mais necessitados. Aqueles que não tinham o evangelho, que não tinham a palavra, que não tinham o conhecimento, era para onde a gente tem que levar a consolação, levar a luz, né? Levar a oportunidade dessas pessoas melhorarem. Essas pessoas fazerem uma reflexão e mudarem as suas vidas. Aquele que muito tem, né, e já sabe, aquele tem todo o manancial, tem todo o conhecimento a seu dispor, muitas vezes deixa adormecido, não utiliza aquilo em sua melhoria. E aqueles que não têm, aqueles que são ruins, que são maus por ignorância, por não terem a oportunidade da palavra, do entendimento, da leitura, esse sim, né, a gente tem o dever de a gente exemplificar no dia a dia. Porque não adianta a gente impor um conhecimento, impor uma doutrina, impor uma filosofia. As pessoas aprendem muito mais com os exemplos, né, do que com a teoria. Então, a gente é uma reflexão, a questão da gente estar no mundo, né, vivendo o evangelho dentro deste mundo louco que a gente vive, é um desafio diário. É um desafio que toda hora a gente tem que parar, refletir, para não fazer besteira. Porque às vezes o nosso orgulho, o egoísmo fala mais alto, a gente já responde, a gente já tem raiva, tem ódio, nós temos já padrões de comportamentos arraigados que a gente acaba passando adiante quando não deveríamos. Nós temos o dever de pensar antes de falar, de agir, né, de praticar alguma ação, para que a gente não caia, né, em tentação e não faça o mal. Porque o mal está sempre dentro de nós e está ao nosso redor. As tentações são muitas, a facilidade, aquela questão de entrar pela porta larga, né? A porta larga que leva à perdição. O mundo de hoje é esse. Né? Eu queria fazer um apontamento em cima de que vocês já falaram, mas antes eu só vou relembrar uma frase do apóstolo Paulo. Paulo, uma certa vez, falou assim: sinto que faço o mal que não quero, mas não faço o bem que desejo. Perfeito. Essa é uma frase poderosa, né? E sobre essa parte de caridade que o Rômulo comentou, esse final de ano eu nunca recebi tanto pedido de ajuda são várias pessoas que estão querendo ajudar as outras pessoas. Eu nunca vi tanto, não sei se vocês também estão sentindo isso. Tá, Peninha. Né? Então, aí eu não sei até onde, me perdoe, aí é uma coisa minha, tá? Até onde é verdade. Né? Eu prefiro, que nem você falou, eu prefiro fazer um bem para uma pessoa assim, que ninguém esteja me vendo, ou fazer um bem, por exemplo, com a irmã Teresa. Você viu lá, Rômulo? Ela recolhe bens para dar para o pessoal. Maravilhoso. Maravilhoso, pessoal, maravilhoso. Um trabalho maravilhoso. Né? Um beijo para a Teresa, lá, que provavelmente está assistindo a gente. E o trabalho dela é muito mais
sensível do que nós aqui, porque aqui ainda a gente tem algum recurso. E o pessoal do sertão que não tem nada. Né? Isso. E quantas pessoas querendo fazer caridade, mas caridade com dinheiro dos outros, eu não estou entendendo, não tô conseguindo entender. Eu acho que eu ainda estou um pouquinho imaturo, eu acho que eu vou ter que voltar muitas vezes para poder entender. Mas prossiga. Ô, Edu, você quer fazer alguma pergunta, Edu? Só uma colocação, Romulo. Eu estou ouvindo o Thiago falar, o Pena e você, como sempre, são maravilhosos, né? Então, quer dizer, eu acho que o Papo de Amigos, o Thiago, especificamente hoje que está com a gente, as nossas casas espíritas, então está no caminho certo. Você só nos fortalece com as tuas colocações, ô Thiago, de continuar nessa batalha com as nossas lives, você no teu centro espírita, nós no nosso, fortalecendo, que a gente está no caminho certo. Então isso faz com que a gente possa caminhar e fazer um exército grande de pessoas com os mesmos pensamentos, a mesma intenção de caridade. Então, realmente fortalece. Eu não tinha dúvida disso. Eu agora acabei de me fortalecer mais ainda. Então, queria que todos estivessem com a gente nesse final de ano, nessa data tão especial, né, de amor ao próximo, que possamos, gente, fazer a nossa reflexão e ajudar o próximo. Nós aqui, o Papo de Amigos, fazendo a live, as lives. O Thiago, de alguma forma, no Centro Espírita, que ele trabalha também. Então, Thiago, tudo que você falou, Rômulo e o Pena, faz eu, Eduardo, procurar cada vez mais melhorar dentro das nossas lives, trazer vários amigos, vários conhecimentos, que eu vejo que nós estamos no caminho certo. E essa batalha, nós não vamos perder. Nós vamos lutar até quando a gente puder, com os nossos conhecimentos, com o nosso aprendizado, que é o mais importante. Porque eu tenho certeza, Deus nos capacita a cada momento. E cada aprendizado é uma estrada grande que nós já andamos. Então, acho que hoje só fortaleceu o Papo de Amigos a continuar nessa caminhada. Tanto é que o ano que vem já está quase cheio as datas e se fortalece cada vez mais. Então, vocês falaram hoje e me fortaleceram que nós estamos no caminho certo, da caridade, e fora dela não há salvação, vamos batalhar nela então. Eu só queria fazer essa colocação, Romulo. O Ari, Peninha e Thiago, eu vou ler um comentário do Ari, que já é de acordo aqui com o que a gente está falando, e o Ari colocou que o Ari é um parceirão também nosso, viu, Thiago? Ele faz um trabalho maravilhoso também, é um divulgador da doutrina espírita, as lives que ele faz junto com a irmã Tereza lá, segunda-feira também, ele tem um projeto pelo YouTube, é ajuda, é a caridade, né? Ele já esteve aqui com a gente também. Então ele fez a seguinte observação aqui, o Ari colocou assim, ó, dezembro é o mês também, muitos são levados pela onda de achar que o momento requer ajuda ao próximo. Talvez se envolvesse mais com o ato, se tocaria o ano todo, que somente não é o material, e sim um trabalho mais profundo com nossos irmãos. Então, ele também tem aquele entendimento que a gente estava falando aqui, que como seria bom que o Natal fosse o ano todo, né? Que se envolver com um trabalho mais profundo, com um trabalho mais duradouro. Gente, nós não estamos falando que não é importante ajuda no Natal, não é isso, tá? É super importante a ajuda que é feita nessa época. Nós sabemos o trabalho que faz os correios, das cartinhas, lá dos brinquedos, que as pessoas vão lá, pegam uma cartinha, doa para a criança. É importante? Lógico que é. Nós sabemos da importância da caridade material, mas às vezes, né, nós sabemos da importância da caridade moral. As pessoas precisam ser ouvidas, elas precisam ser vistas, elas precisam ser lembradas, mas não apenas unicamente, exclusivamente num ano, num mês. Ela precisa ser vista o ano todo. A gente precisa pensar no nosso irmão, no nosso próximo, com uma visão mais ampla. Às vezes a gente leva uma cesta básica e fala assim, fiz a minha parte, tá feito, né? E a gente esquece de perguntar, às vezes a pessoa está precisando de um emprego, às vezes ela está precisando de um remédio, às vezes ela está com uma enfermidade, ela precisa de um atendimento mais profundo, ou às vezes ela está precisando de um psicólogo, né? Então a gente acha que a parte material fez, aí tem aquele ali, falou, estou com a minha consciência tranquila, a minha parte eu fiz. E às vezes a pessoa necessitava muito mais de uma conversa do que da própria cesta básica, né? Obrigado pelo comentário. É isso mesmo. Eu acredito assim, que a gente tem que cuidar do pão material e do pão espiritual das pessoas.
porque muitos, né, não estão interessados no pão espiritual. Infelizmente, tem tudo quanto é tipo de pessoas, né? Então, tem muitos que vão até as casas de assistência para receber aquela coisa, aquela material, só a comida, a cesta básica, a sopa, e não querem ouvir uma palavra de evangelho, não tem ouvido fechado para isso. Mas a gente também não pode exigir, porque a pessoa está dando o que ela tem, né? Ela está ensaiando ainda, ela está aqui, que estágio que ela vai estar ainda, né? De reencarnação, de progresso espiritual. Então a gente tem que saciar a fome do estômago, a fome material, e na medida do possível também saciar a fome espiritual, né? Levar a divulgação do evangelho, as palavras, e mostrar para as pessoas que a vida não é só feita de coisas materiais, né? Porque a fome, você aplaca ela num dia, e é o ano inteiro, a pessoa sente fome todos os dias, precisa comer todos os dias, não é? Mas as questões espirituais, as questões, as dores da alma, as dores do espírito, isso ninguém ensina, né? Ninguém tem um remédio pronto para isso. A pessoa que vai encontrar na comunhão com Deus, na oração, o remédio para as dores internas dela, né? Para os sofrimentos mentais, psicológicos, espirituais. E isso, a contato com Deus, o contato, seja com que doutrina for, com que religião, isso que vai construir essa fortaleza interior das pessoas. É fazer a pessoa voltar os olhos para a espiritualidade, né? Porque Jesus fazia muito isso. Jesus tem aquela passagem, acredito que é no livro Boa Nova, na Samaria, da samaritana, que ele encontrou uma mulher numa fonte d'água, na fonte de Jacó. E aí, primeiro que já surpreendeu de ele estar sozinho com uma mulher, e uma mulher samaritana, sendo ele judeu, e não tinham conversa. E ele fala da água viva, né, que ele tinha uma água muito melhor que aquela, em que ela não ia sentir sede nunca mais. Que aquela água do poço ela ia pegar no cântaro, e no outro dia ela tinha que voltar de novo para encher, porque ela ia sentir sede novamente. Só que ele tinha uma água diferente, uma água que ela nunca mais ia sentir sede. E ela quis saber o que era, não é? Que água que é essa? Que fonte que é essa? E aí ele falou que é a comunhão com Deus, né? Se submeter à vontade de Deus Pai, ser resignado, ter força, ter coragem, não remar contra a maré, na verdade, né? Você entender a natureza espiritual e entender que Deus é nossa felicidade e que nós temos um desígnio, né, de sermos perfeitos um dia. E isso é a diferença que faz, é você não ficar sujeito somente às necessidades materiais. Você encontrar um refrigério para a sua alma, para suas dores nos momentos de dificuldade, nos momentos de dores que todos nós estamos sujeitos. Planeta de provas e expiações, espíritos imperfeitos. Nós temos doenças, temos problemas financeiros, problemas de todo quanto é tipo de ordem, materiais. E isso é meios de ensinamento, né? Nós aprendemos com as dificuldades, aprendemos com os problemas que a vida nos traz. Essas tudo são ferramentas que são colocadas ao nosso dispor para que a gente consiga treinar as virtudes, praticar as virtudes espirituais. Porque como a gente volta no início do nosso papo, se nós nos isolarmos, com quem para desenvolver? A gente ter essa conviver em sociedade, conviver em família, o quanto é muito importante. Então, vou passar novamente a palavra para você. Tá ótimo, obrigado. Então, Rômulo, Edu e Pena, a questão, e demais que nos acompanham, a questão é que estávamos falando do pão, né, material, do pão espiritual, e que nós, muitas vezes, nos esquecemos, né, que o pão espiritual é muito mais importante do que o pão material. Porque com o pão espiritual, a gente dá meios das pessoas se libertarem, das pessoas encontrarem um sentido para a vida, encontrarem meios de progredirem internamente, por meio do conhecimento da realidade espiritual, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências. E isso rompe, né, com padrões até então que as pessoas levam e que acham que tudo acaba aqui no planeta, né, que nós temos uma existência só, que temos que aproveitar ao máximo o que a vida material nos fornece, que é uma vez só e acabou. E não, e a gente entendendo que nós já vivemos outras vezes, vivemos e viveremos de novo.
Então, isso traz uma dimensão maior, né? Traz uma justificativa, a gente entende a lei de causa e efeito, entende que tem que ser resignado, temos que ter coragem, e tudo isso, o meio que nós estamos envolvidos é o nosso material didático. Eu falava isso, né? Que é a questão dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, que são os meios que Deus nos dá para a gente praticar as virtudes espirituais. Se vivêssemos isolados, né, seria a vida de um egoísta, uma pessoa que vive só para si, uma pessoa que só pensa em si, não é? E que nunca terá oportunidade de praticar as lições. Porque a teoria necessita de uma prática. Você aprender, você estudar, você divulgar a doutrina, você está fazendo uma caridade para o Espiritismo? Sim. Mas e o seu melhoramento interno? Né? E a sua parte na engrenagem, no todo? Você exemplifica aquilo que você fala. Né? É melhor, você ensina melhor pelo exemplo do que pela palavra. Então, as pessoas, a partir do momento que veem que você, né, vive no mundo, mas consegue viver no mundo de uma maneira diferenciada, de uma maneira em que você não se submeta, né, aos caprichos, às facilidades, às coisas erradas, às coisas escusas, a tudo que o mundo material nos fornece para que a gente se perca. Né? Há muitos convites que são feitos para nós, para as facilidades. Então, as pessoas hoje não medem esforços para serem ricas, né, para terem fama, para aparecerem, e isso muitas vezes à custa, não é, de outras pessoas, expondo outras pessoas, colocando outras pessoas em situações desagradáveis, e sendo que cada um responde por si. Não precisamos disso, não precisamos passar por cima do outro para que a gente se sobressaia. Né? Cada um deve encontrar a sua luz interior, encontrar seu caminho e praticar o amor e a caridade. Isso é o meio de salvamento. Né? A nossa salvação, a gente só vai ao Pai se nós cumprirmos esses mandamentos. O Tiago, acho que para mim travou aqui, pena, Edu. Ah, voltou. Para mim também. Voltou. Tá travando, viu, Romulo? E é o amor e toda a caridade. Parece sim, mas a gente está mais de 2000 anos tentando aprender isso, né? E falhamos muitas vezes. Para mim, o Tiago, Pena e Edu, para mim aqui o Tiago deu uma travadinha, mas para mim também. Pro Pena tava normal, né, Peninha? Não, deu uma travada também. Deu uma travada. Normal, deve ser coisa do Instagram mesmo, essa travadinha. Fazia muito tempo que ela não aparecia, mas vamos levando assim. Edu e Pena, vocês querem fazer? Nós já estamos chegando quase às 21 horas. Quero fazer uma pergunta para o Tiago, querem fazer mais, darem alguns esclarecimentos, fazer uns apontamentos? É o seguinte, a gente está com essa dificuldade da internet, eu quero ser breve mesmo, de verdade. Assim, de antemão, já quero agradecer ao Tiago pela sua explanação, seu conhecimento, coisas que a gente realmente precisa ouvir, né, no nosso dia a dia, né? E que possamos, né, engajar nesse pensamento, nessas palavras, nessa explanação dele, que possamos dar continuidade a esse nosso trabalho, né? Que é tão importante para que possamos ser aquele grão de areia, né, nesse oceano tão grande que vivemos nesse mundo, né? E que a gente se proponha cada vez mais a fazer durante todos os dias esse mesmo trabalho, com a mesma dedicação, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, e que possamos cada vez mais estarmos unidos, fortalecidos, para que a gente possa realmente levar o amor, a caridade, o abraço, a palavra amiga, que tantas pessoas necessitam nesse momento, Romulo. Peninha? Ô, Tiago, até quarta-feira passada eu estava falando lá com o pessoal do Eurípides Massanudos, e eu estou batendo muito numa tecla. O que está faltando para a gente nos dias de hoje? Porque conhecimento a gente tem. Livro, só Chico Xavier foi 470, fora os outros, né? Nós temos uma biblioteca imensa. Nós temos tantos irmãos nossos, como Paulo de Tarso,
como Santo Agostinho já deixou um grande legado para nós. O que é que está faltando? Pergunta boa aí, Marcos. O Thiago travou de novo. Você está travando, viu, Thiago? Mas prossiga, agora tá voltou. Eu acho que é a internet do Thiago que está travando, né? Com certeza, depende da localização, né? Peninha, o Thiago também, para mim, está travando também. Para mim também. Vamos aguardar para ver se ele consegue restabelecer. Ô, Thiago, se você puder sair e voltar novamente na live, talvez melhore esse sinal. Você está travando muito, a gente não está conseguindo te escutar. Então, o Thiago vai sair rapidinho, gente, e voltar, tá? Para ver se melhora essa questão. É a internet, é coisa do Instagram, acontece. E a gente já vai agradecendo, claro, as pessoas que aqui estão acompanhando a gente, né, Pena? Você fez uma pergunta muito interessante, o que está faltando, né? Porque tá tudo na palma da mão. Hoje o celular, você consegue fazer uma pesquisa, né? Antigamente você tinha que ir lá na biblioteca. Agora Agora sim. Voltou a te escutar, Thiago. Então, você para nós está travando. Você para nós está travando. Se você pudesse sair da live e voltar de novo, Thiago, para ver se melhora, porque está travando muito você. Aí o Thiago saiu, ele vai retornar, né? Lembrando que o Dr. Helder também entrou, o João Carlos, meu amigo aqui. Mas chegou, né? Grande abraço, Dr. Helder. Fazia tempo que o Dr. Helder não aparecia, tava muito trabalho também corrido para ele, né? Com certeza. A gente sabe de quanto é corrido para ele. Vamos de novo aqui. Eu vou adicionar o Thiago aqui para a gente poder encerrar, né? Lembrando que depois vai ficar no nosso canal no YouTube também. Ficará lá exposta essa live. Hoje teve uma queda durante a live. Tá travando um pouquinho, mas é normal, isso acontece. Né? Coisa de internet, coisa do Instagram, né? Aí, agora sim o Thiago retornou. Agora sim? Agora sim, Thiago. Agora sim? Ótimo, né? Você ouviu a minha pergunta, Thiago? Isso. Não ouvi, acabei de entrar, né? Não. Se puder repetir, fazendo favor. Semana passada eu tive com o pessoal lá do Eurípides Barçanufo fazendo a palavra de vida eterna, e eu estou batendo muito num tema só. O que é que está faltando? Porque nós temos uma quantidade, uma biblioteca imensa. O que nós temos de referências são coisas absurdas, muito grandes. Coisas de 2000 anos atrás que estão extremamente atuais hoje. E o que é que está faltando? Onde que a gente está patinando, né? Na verdade é essa. Porque instrução a gente já tem. O que está? A humanidade, não posso dizer que está regredindo, porque isso não faz parte da doutrina espírita. Nós temos sempre que prosseguir à frente. Mas a impressão que dá é que nós estamos regredindo. A sua opinião? Na verdade, Pena, acredito assim, que não é uma regressão, dá aparência de regressão. Mas a gente está num processo de regeneração do nosso planeta. Então, todas as coisas ruins estão aparecendo, né? Estamos vivendo tempos difíceis, tempos com maiores dificuldades, justamente que é aquele tempo que Jesus falou que é a separação do joio do trigo. Então, tudo de ruim está vindo à tona, né? Para que seja feita uma limpeza. E a gente sabe que esses espíritos recalcitrantes no mal não vão mais reencarnar aqui no planeta. Está sendo dada a última chance, o último momento das pessoas se modificarem. E falta mais Deus no coração, né? Falta a vontade de fazer a reforma íntima, a vontade de voltar para dentro de si e voltar para a nossa origem divina, porque todos temos a fagulha do amor dentro de nós. E hoje, o mundo, tudo isso faz as pessoas se perderem, né? Exerce um atrativo muito grande. É aquela questão, não dá para servir a Deus e a Mamon, né? Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao Deus do dinheiro, né? O Deus da riqueza. Como conciliar isso? Que é o tema da nossa live, né?
Então, conciliar é assim, eu posso agir no mundo com naturalidade, posso participar de tudo o que acontece no mundo, mas desde que eu tenha a consciência tranquila, a consciência reta, né, e que faça as minhas atividades sempre em comunhão com Deus, sempre levando, glorificando a Deus, né, com o pensamento no bem, o pensamento de ajudar o próximo, né, de não lesar o próximo, não causar prejuízo ao próximo, não tirar vantagem sobre o próximo. Se cada um, né, agisse de acordo com o limite no outro, né, a partir do momento que causa um dano, causa um prejuízo à liberdade, ao livre-arbítrio do outro, já é o momento de eu parar a minha atitude, a parar meu raio de ação. Seria um limite interessante, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Se nós praticássemos isso, o mundo seria perfeito. Mas nós ainda não entendemos, né? Nós lemos, nós temos biblioteca, temos estudos, temos palestras, temos milhares, milhões de livros, mas a gente ainda patina. A gente acha que sempre serve para o outro, não para nós mesmos. A gente sempre quer colocar a lição de moral no outro. Então, a partir do momento que a gente entender, né, que cada um tem que cuidar de si, cada um faz a diferença, que a gente só muda a sociedade com a nossa atitude, nós pararemos de colocar a esperança em terceiras pessoas, né, em presidente, em qualquer tipo de governante. A gente tem que fazer por nós mesmos. Essa que é a grande questão. Parar de esperar, não é? Verdade, falou muito bem, né, Tiago? Parabéns. Também a Isa fez esse comentário de acordo com o Tiago estava falando. Eu acho que o que está faltando é a falta de vontade de evoluir. Está muito fácil. Essa é a minha opinião. Gente, já são... Nós vamos encerrar a live. Eu gostaria de agradecer ao Tiago. Claro, ele virá outras vezes aqui. O Peninha, nosso contratante. É um contrato vitalício. Participou uma vez, Tiago. Agora não tem mais como falar, não, viu? É para sempre agora. Né? Então, gratidão por você estar aqui com a gente, por todo esse carinho, por compartilhar, por a gente bater esse papo, né? Foi um bate-papo agradável, a gente falar sobre a espiritualidade, falar sobre Jesus. É muito gostoso, é muito leve. Eu vou passar a palavra para o Pena e para o Edu, e depois a palavra final para você. Tiago, gratidão por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu vou falar então rapidinho, Romulo, para não ultrapassar o nosso horário. Queria agradecer, Romulo, a você, o Pena, e automaticamente ao Tiago. Hoje, como vocês sabem, faz 60 dias que eu perdi meu pai. Hoje foi uma live mais difícil de fazer do que de quando aconteceu. Vem minhas saudades, recordações, mas a palestra me fez eu crescer, sabe? Porque a gente sabe que ele partiu para uma melhor, na situação que ele se encontrava. Eu queria mandar um abraço a todas as pessoas que nos acompanham durante todo o ano, que tenham um Feliz Natal, abraço seus pais, seus familiares, seus amigos, e vamos fazer o que nós conversamos hoje aqui. Vamos fazer caridade ao próximo, vamos ajudar, vamos dar o nosso amor, o nosso abraço, que acho que não tem coisa que pague um abraço, um aperto de mão, e que possamos ser felizes em 2024, e que a live Papo de Amigos possa ter o Tiago, assim como todos os amigos que participam com a gente, que possamos nos doar cada vez mais para sempre alcançarmos um objetivo que é a paz interior e a felicidade dos nossos corações. Gratidão, Tiago, um abraço a vocês dois, ao Pena e ao Romo. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Tiago. Tiago, eu sou suspeito para falar do Tiago, porque eu conheço bem a história do Tiago. Ele é um trabalhador e ele tem moral para falar sobre o que ele falou hoje, né? De colocar as coisas muito bem colocadas, porque só quem tem moral é que pode falar. É quem trabalha, quem age, quem atua dentro da fé cristã, é quem pode falar com todos os méritos. Tiago, muito obrigado. Foi uma alegria ter você aqui conosco, tá? E a gente vai se encontrar aí logo, logo, ou virtualmente ou pessoalmente. Mas se eu não tiver mais, eu já vou desejar para você um Feliz Natal e um ótimo ano novo aí, que a gente possa progredir e evoluir, todo mundo junto de mãos dadas. Um grande abraço. Olha, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar com vocês. Meus sentimentos, Luiz Eduardo, pelo seu pai, não sabia, fiquei sabendo agora, né? Agradeço as palavras do Rômulo, as palavras do Pena, que eu conheço há tanto tempo também. E a importância, né, da gente fazer esse tipo de atividade, esse tipo de live,
que levar o conhecimento, né, levar o compartilhamento do Evangelho, né, de Jesus, da doutrina do Cristo, que deve ser sempre relembrada. Infelizmente, né, os nossos corações ficam perdidos no dia a dia, com as preocupações mundanas, né, com as cobranças que o mundo nos faz, e nós lembramos de tudo menos de Deus e menos ainda do nosso querido irmão Jesus. Então, que a gente sempre tenha esse desejo sincero de fazer o bem, né, que o Natal, agora, as proximidades das festas de final de ano, seja não só um momento, né, de presentear materialmente, mas um momento principalmente de reflexão de cada um de nós, em que nós fazemos uma contabilidade das nossas vidas, de como foi o nosso ano, o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, o que precisamos melhorar. E usemos, né, essa possibilidade para o ano que vem, né, que nós sejamos melhores em 2024 do que fomos em 2023. Que o progresso é a ordem do universo, a ordem das coisas. Ninguém fica estacionado. Por mais que a gente aparente estar estacionado, né, nós não estamos. Nós sempre somos um pouco melhor no dia seguinte do que no dia da véspera. Então, que nós nunca deixemos de acreditar no Cristo, de acreditar em Deus, e que nós oremos, né, e vigiemos os nossos passos. O segredo é vigiar. Vigiar, usar a consciência é nosso maior juiz, nosso maior censor. Nós sabemos quando estamos agindo de maneira correta ou quando estamos agindo de maneira errada. Então, que nós tenhamos esse bom senso, né, e esse bom ânimo. O Cristo sempre falava, tem de bom ânimo. É para a gente nunca desistir, sempre seguir em frente. Aconteça o que acontecer. Muitas vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida, dá vontade de desistir, dá vontade de abandonar tudo. Mas que a gente não se esqueça que o dia de amanhã é um dia melhor, né? O sol sempre nasce, né? Pode ter a pior chuva, a pior tempestade, mas o sol ele vai aparecer. E assim é o amor do Cristo, o amor de Deus em nossas vidas. Nós nunca devemos esquecer disso, que nós somos filhos de Deus, né? E temos o amor divino dentro de nós. Muito obrigado, um Feliz Natal a todos, um ótimo 2024 e que Jesus esteja presente em todos os corações e em todas as nossas ações. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, Tiago, Pena, Edu, agradecemos aos nossos amigos que estão aqui. Obrigado pelas palavras, por esse bate-papo. Você estar aqui com a gente em 2024, não tenha dúvida, para a gente bater esse papo. Falar de Jesus é muito bom. Lembrando a todos os nossos amigos, semana que vem é a nossa última live, tá, do ano. Nós vamos entrar em férias, tá? E também que todos possam ter o pensamento que o Natal seja o ano todo, que nós possamos fazer a caridade o ano todo, ser bons o ano todo e buscar sempre essa evolução diariamente, como o Tiago disse, o sol está lá pronto todos os dias, cada dia que se inicia é uma nova oportunidade da nossa mudança, sempre. Obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem. Tiago, Pena e Edu, boa noite a todos os amigos, até semana que vem. Boa noite, abraço a todos, viu? Fiquem com Tchau. Deus.